Muito boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui nesta noite, na casa do Senhor, para poder louvá-lo e adorá-lo. Eu queria iniciar com uma oração, convidar os irmãos para nós orarmos, agradecendo por esse dia, mais um dia, que o Senhor nos concedeu. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos por este dia maravilhoso. Muito obrigado porque o Senhor, com a tua graça maravilhosa, nos sustentou. Muito obrigado porque não faltou o alimento em nossas mesas, Pai. Graças te damos pelos nossos familiares. Graças te dou pela vida dos meus irmãos aqui no templo, aqueles que também estão em seus lares, aqueles nossos irmãos que estão em viagem, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, meu Pai. Muito obrigado por esse privilégio de estar na tua casa, Pai, para ouvirmos a tua voz, para ouvirmos a tua palavra. Abençoe a vida do pregador, do reverendo João Carlos, esta noite que trará a tua palavra, Pai. Que o Senhor use ele da forma que o Senhor achar mais adequada. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 100. Salmo de número 100, no meio das nossas Bíblias. Salmo de número 100. Nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 a 5. Salmo número 100, versículos de 1 a 5. Salmo muito conhecido dos irmãos. Assim diz a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, esse salmo nos ensina, irmão, como render graças a Deus e o motivo de nós realizarmos esta prática. Se nós observarmos o versículo 1, ele fala celebrai. Celebrai nada mais é que louvar com alegria, estar na presença do Senhor com alegria e louvor a Ele. Logo em seguida, no versículo 2, ele vai dizer servir a Deus. Servir a Deus é trabalhar para o Senhor com nossos dons e talentos, e ele ainda acrescenta com alegria. No versículo 3 ele fala sabei. Sabei é que nós podemos conhecer a Deus, conhecer a sua história, a sua mensagem, os seus grandes feitos através da sua palavra. E nós entendemos então a necessidade de nós sermos gratos pelo que ele fez e pela sua maravilhosa graça. Depois, versículo 4, ele vai falar entrai nos seus átrios, porque para agradecer a Deus por estar em sua casa, como nós estamos agora nesta noite, cantando louvores a Ele e rendendo graças, a fim de desenvolver uma relação de intimidade com o Senhor. E por último, no versículo 5, irmãos, ele vai nos mostrar 3 características de Deus que nos constrange e alguns motivos para sempre praticar a gratidão. Ele diz assim: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para sempre, e o Senhor é fiel. Que nós possamos ter a certeza de que em todas as circunstâncias Ele estará conosco, por causa da sua bondade, da sua misericórdia e da sua fidelidade. Graças a Deus por isso, irmãos. Quero passar nesse momento então para a equipe de louvor. Vai entoar cânticos e louvores, enquanto
os irmãos da Equilor cantam, os irmãos que vieram preparados, quiserem ofertar e dizimar a casa do Senhor, fiquem à vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por estarmos aqui, muito obrigada por esta noite, Senhor, muito obrigada também por todos aqueles que estão na live, que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, muito obrigada por o Senhor nos dar o privilégio de te louvar, de te adorar, que a gente venha sempre brilhar para o Senhor, Senhor, que a gente venha sempre reluzir a Tua luz, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e abençoe o restante do culto, amém. Permanecem em mim.
Jerusalém, Senhor, de que Tu não és homem para mentir, que o Senhor está sempre diante de nós, que o Senhor luta por nós, que nós mesmos sendo pecadores, Senhor Deus, o Senhor não desiste de nós. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor, e que podemos estar na Tua casa hoje para Te louvar, Te agradecer por isso e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Fala aos nossos corações agora, através da vida do nosso pastor. Usa-o, Senhor Deus, para trazer a Tua palavra às nossas vidas. Cuida de nós, Senhor Deus. É tudo que eu Te peço, Te agradeço. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. Também eu quero saudar os irmãos que estão nos assistindo. Hoje nós temos aí a caminhada, para o novo ano, Nós estamos, essa semana nós vamos com certeza chegar aí no ano de 2021. A gente passou essa festividade de Natal. Acredito que muitos aproveitaram com a família, estiveram com os amigos e mataram a saudade, porque mesmo no meio da pandemia nós não podemos permitir, irmãos, que essas coisas que fazem bem para a alma, para o coração e para a mente, venham nos abalar e nos reservar dessas bênçãos de estar com as nossas famílias, sempre tendo os devidos cuidados, Nós tivemos um Natal muito abençoado na minha residência aqui pastoral, porque eu estive com a rainha, A rainha passou o Natal comigo e isso foi uma grande honra, para mim, como pastor desta igreja. Irmão, nós vamos fazer algumas coisas que são necessárias. Nós vamos praticamente atravessar o ano agora recebendo mais um membro na nossa igreja, O nosso irmão Daniel está aqui. E nós vamos receber ele hoje. A igreja teve várias situações muito interessantes durante esse ano aí, de batismo, recepção, e nós vamos receber então o irmão Daniel para ele fazer parte oficial da nossa igreja. Ele já é oficialmente, mas fazer essa parte mais ritual aqui do nosso culto, irmãos? Então vou chamar o nosso irmão Daniel para ele estar aqui à frente. Glória a Deus. Eu vou convidar também a Melissa para vir aqui. Ela estava para receber o certificado dela aquele dia, mas não recebeu. Então hoje eu vou honrar ela. E o nosso irmão Adilson, irmãos, também para estar aqui conosco, 3 pessoas aqui que... Fica aqui, meu amor. A Melissa é uma das crianças que foram batizadas, E nós temos aqui 3 situações. O Adilson, que foi transferido, vai ir para Belém, bem distante da nosso Porto Alegre aqui do Rio Grande do Sul, a ele, a família. Nós queremos, hoje será o último culto dele aqui, praticamente no Rio Grande do Sul, então nós queremos orar e abençoar a vida dele. Receber o nosso irmão Daniel e entregar o nosso certificado oficialmente para a nossa irmã Melissa, Ela aquele dia não foi confeccionado, mas hoje está aqui. Então, queridos, eu vou pedir então para o nosso irmão Alessandro vir aqui e deixar aqui os certificados. O nosso
irmão Daniel, ele na verdade, ele é mais membro dessa igreja do que eu como pastor aqui, né? Quando eu cheguei aqui, o Daniel já estava aqui, a família toda. Teve um momento que ele então saiu da nossa igreja e agora ele decidiu, crendo que Deus colocou no coração dele fazer parte novamente, ajudar os trabalhos. Daniel tem uma característica, irmãos, que eu falei isso pessoalmente para ele tem uma característica muito evangelística, ele tem uma facilidade de convidar e trazer pessoas, ele tem um prazer de fazer isso. Talvez ele seja uma das pessoas que mais traz crentes e não crentes para a nossa igreja. Dificilmente ele vir no final de semana e não trazer alguém com ele. E quando ele não traz, ele empresta o carro. Ou quando ele não pode estar, ele diz, olha, pega o meu carro e vão. Isso mostra uma pessoa que entendeu a missão dele no corpo de Cristo, e ele é uma pessoa que age em todas as áreas, até no louvor também ele trabalha e tudo mais. As perguntas que são feitas aqui são perguntas básicas e certamente não necessitaria serem feitas, mas eu vou fazer para que depois não digam que nós tratamos diferente o Daniel quando recebemos, né? O Daniel certamente crê em tudo isso que eu vou aqui falar. Crê em um só Deus que subsiste em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Crê que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são palavras de Deus e é a única regra de fé e prática dada para a sua igreja? Você crê? Confessa que foi concebido em pecado por natureza humana, é incapaz de cumprir a lei de Deus? Você confessa? Crê firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e a santificação senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Está arrependido sinceramente do mal que tem feito diante de Deus e busca obedecer a sua palavra, tendo auxílio da sua graça? Promete, como membro desta igreja, sujeitar-se à sua disciplina, às suas autoridades, seu governo, enquanto estiverem fiéis às Escrituras? Você promete? Glória a Deus, irmãos. São perguntas bem básicas, mas eu estava lendo um livro essa semana, na verdade estou lendo um livro, que o pastor da igreja, ele me contando o livro, né, que ele não recebe ninguém sem fazer algumas perguntas. E basicamente são essas perguntas que ele faz para as pessoas. Porque muitas pessoas vêm à igreja dizer ele só crendo em Jesus. Aí eu creio em Jesus, mas só crer em Jesus não é o suficiente. Você se arrependeu dos seus pecados? Você entendeu a ressurreição de Cristo? E ele então faz com que a pessoa não venha só com um discurso somente já planejado, eu creio, eu creio de coração em Deus e aquela coisa toda. Ele diz, às vezes nós esquecemos de perguntar e talvez lembrar as pessoas que creem em Jesus também é se arrepender, reconhecer que é um pecador, que é impossível sem a graça dele chegar e alcançar a salvação, chegar ao céu. E às vezes nós temos muitas pessoas que chegam na igreja e a única coisa que elas têm na boca é que elas creem em Jesus, só isso. Mas não há mudança de vida, de conduta, de postura. E as obras mostram que só crê da boca, mas não há transformação realmente. Então, meu amado irmão Daniel, as perguntas foram feitas, você já mandou a sua carta, ela chegou ao conselho, e nós precisávamos só desse momento para você ser recebido. Então, desse momento, eu pedi para os irmãos ficar de pé, em nome de Jesus.
E nós vamos então receber o Daniel, fazer uma oração aqui pela vida dele, e a igreja toda, em concordância com essa oração, recebe o nosso amado irmão. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Pai querido, Pai santo, é um prazer nós estarmos na tua casa, fazermos parte desse culto, termos, ó Deus, o prazer e a alegria de ter mais um filho teu no nossa igreja, no aprisco desta casa, aprisco do Senhor, uma ovelha do Senhor. Deus, muito obrigado, meu Pai, pela vida do Daniel, pelo serviço que ele presta no teu reino, na tua casa, para com o próximo. Ó Deus, tantas visitas ele faz, auxiliando algumas pessoas, ajudando, coisas que nem nós sabemos, e ele faz, ó Deus, de maneira secreta na tua presença. Deus, em nome de Jesus, nós como segunda igreja, como conselho também, ó Deus, que é consagrado por essa casa, recebe o nosso irmão Daniel de todo o coração, para que ele sinta-se totalmente parte desse lugar e dessa casa. E nós, como igreja, o recebemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. O irmão vai entregar então o certificado dele aqui, de recebimento, né? Eu disse para os irmãos do conselho, Daniel voltou para a igreja, que como o filho pródigo, né? Recebeu sandálias novas, o manto e o anel no dedo. Glória a Deus, né? Diz que o bom filho retorna à boa casa, né? O nosso irmão Adilson é filho desse lugar aqui também, tem uma intimidade vasta com muitos irmãos aqui, é querido, amado, sempre é lembrado nas nossas orações. E ele agora disse: olha, eu tenho uma notícia para dar para o senhor, pastor, eu estou indo para bem longe, no mínimo 2 anos, né, Deus? No mínimo 2 anos, 3 anos, no mínimo 2 ou 3 anos, ele fica lá em Belém, né? E nós queremos, como igreja, orar também pelo irmão, abençoar. É uma pessoa que luta pela família, luta pelos filhos, pelas filhas mais, né, porque tem mais filha do que filho, e é um cara que é um irmão querido e amado, um homem que tem uma habilidade nos instrumentos que é de poucos, não só o talento, não só o dom, mas também junto com isso a humildade, né? Dificilmente a gente vê, nunca vi na verdade, o Adilson ridicularizar alguém, humilhar alguém com o talento ou com o dom que ele tem. Muito pelo contrário, sempre buscando ajudar. Já deu curso aqui na igreja de violão, né? Deu curso aqui. Então, que Deus abençoe a vida dele, que Deus fortaleça realmente a sua trajetória, caminhada na fé, a sua profissão. É militar tem isso. A família tem que estar sempre preparada, e em algum momento tem que partir. E a igreja também vai fazer muita falta, com certeza vai fazer muita falta, não só na igreja, mas no convívio das pessoas que ele conhece e que ele assim é muito amado. Eu conversei com pessoas de outras denominações que gostam demais dele. Talvez ele nem saiba disso, e tem pessoas que admiram ele à distância e reconhecem realmente a graça de Deus sobre a vida dele. Então vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, pedir para os irmãos interceder também por este momento na vida do nosso irmão Adilson. Pai querido, Pai santo, que privilégio nós temos de orar uns pelos outros, ó Pai. Nós sabemos, meu Deus, que muitas das vezes nós queremos agradar as pessoas com presentes, com elogios. Ó Deus, nos esquecemos que uma das dádivas ou o poder que a Tua igreja tem disponibilizada por Ti é a oração.
E a Tua palavra diz que devemos orar sim, rogar sim, interceder sim, uns pelos outros. E nós, como igreja, segunda igreja presbiteriana aqui de Porto Alegre, oramos pela vida do Adilson, oramos pela sua família, pela sua profissão, pelos seus talentos que ele tem, que ele use aonde ele estiver, como tem feito até aqui. Guarda, Senhor, a vida do teu filho das setas malignas. É uma pessoa que, quem conhece a história dele, ó Deus, as dificuldades que já viveu, as lutas que venceu, Deus, o Senhor manifestou na vida desse homem algo, ó Deus, que ficou claro para todos nós, que ele é um amado, um escolhido, um servo, alguém que o Senhor cobriu e cobre com o teu sangue de maneira toda especial, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por ter a amizade dele, ter a irmandade dele. Deus, muito obrigado por ele fazer parte, ó Deus, do teu povo, do teu reino, e não importa a distância que ele vai estar de nós, estará sempre próximo espiritualmente, ó Deus. Nós queremos, como igreja, abençoar a sua vida, que o Senhor derrame todas as bênçãos que o Senhor tem preparado já para ele, lá em Belém, no lugar, na casa, no quartel onde ele vai estar servindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que, ó Deus, as pessoas que cercarem ele, Senhor, possam, ó Deus, reconhecer e ver que ali está, ó Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós assim oramos e te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos entregar então para a Melissa, né, o certificado dela, em nome de Jesus. E antes do Adilson ir embora, nós vamos presentear ele, né? Nós, na verdade, nem os irmãos das irmãs da SAF, nem o Adilson sabe, nem o Alessandro sabia que nós íamos despedir, nem eu acho que o Adilson sabia que ia ter essa despedida aqui. Eu estava lá em casa pensando nisso, e aí disse, vou ter que orar pelo Adilson. E nós temos um costume de dar mimos na igreja, né? E certamente ele vai levar um mimo antes de terminar o culto aqui, com certeza. Se não acontecer isso, a Lorena vai fazer alguma coisa, porque a Lorena tem a obrigação de fazer alguma coisa, né, irmão? Vou pedir para o Alessandro então orar pela Melissa, que Deus abençoe a vida dela, fortaleça a vida dela, a família dela que passou por uma fase agora, e a nossa irmã Veridiana me contando o testemunho ali, esteve infectada e já está totalmente restaurada do coronavírus, né? Foi feitos os exames, 14 dias passaram-se, e o mais interessante é que ninguém sabia na família, e tanto a filha dela como o esposo não tiveram, não pegaram, não foram infectados, né? E a menina dormia na cama com ela, tinha contato, né, próximo com ela, e Deus preservou e guardou a família dela, e também ela, né, irmãos? Agora ela teve um momento de abalo, que é muito normal, todos que são infectados, mas presenciou ali a graça, a misericórdia e a mão do Senhor. Então eu pedi para o Alessandro fazer essa oração, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai querido, graças te damos por este momento, por este privilégio de estarmos aqui na tua casa, Pai, e nós queremos colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Melissa, que cada dia cresce em sabedoria, que ela possa aprender com a sua mãe, com seus pais, os caminhos do Senhor, que ela seja uma menina obediente a seus pais, que o Senhor dê sabedoria a ela, Pai. Muito obrigado pela vida da Melissa, graças te damos que o Senhor guardou ela de todas as intempéries, de todas as questões de saúde, Pai. Graças te damos porque o Senhor, de uma forma ou de outra, cuida de nós. A tua palavra diz que o Senhor sempre estará conosco, nos guardando, nos abençoando. E que o Senhor continue abençoando a vida da Melissa, a vida da sua mãe,
a Veridiana e do seu pai, o Márcio, Pai. Abençoa, Pai. Graças te damos por todas as coisas. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Glória a Deus, então, irmãos. Pode se sentar em nome de Jesus, na bênção do Senhor. Os irmãos aqui do templo pode também se tomar os seus lugares e se assentar. Queridos, eu estava nesses dias orando a Deus se iria continuar a mensagem que nós paramos ou se Deus teria uma outra mensagem. Como está nesse processo, né, irmãos, de Natal, ou já passou-se o Natal, final de ano, eu pensei, será que eu devo pregar uma mensagem sobre o Natal? Mas o Natal já passou, né? Entendeu? É uma coisa muito estranha falar do Natal depois que ele passou, né? É importante falar antes, e depois. Aí Deus, acredito que Deus me orientou em continuar a mensagem, ou melhor dizendo, encerrar essa mensagem que nós começamos há 2 semanas atrás, falando de um personagem muito interessante nas Escrituras. Então vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, lá em primeiro livro das Crônicas, o capítulo 4. Antigo Testamento. Primeiro livro das Crônicas, primeiro, se eu falei, o segundo eu falei errado, irmão. Está ali até projetado, capítulo 4, o verso 9, o versículo 9 e 10. Glória a Deus. Eu pedi para os irmãos ficar de pé, irmãos. É o momento de dar uma relaxada, é agora. Agora a gente vai ficar um período aí mais sentados, né? Vou buscar ser bem objetivo, né? E a gente sabe que a gente se emociona muitas das vezes. Eu percebi uma coisa, irmãos, muito grave que eu tenho que corrigir. Nós tínhamos um período de pandemia e aí não podíamos vir ao templo, né? A gente ficava em casa, assistindo os cultos. E como a gente fica em casa sentado numa poltrona, né, na frente de uma TV, outros de um celular, de um computador, bem à vontade, se caso está um pouco cansativo, vai na geladeira, toma uma água, toma um suco, come um lanche, porque só precisa dos ouvidos e dos olhos, né, para escutar e ver. É diferente no templo. No templo a gente tem um pessoal sentado, prestando atenção, e eu percebi, né, na minha ignorância, eu percebi que eu tenho me estendido demais nas mensagens no templo, e agora tem pessoas no templo, não são só pessoas que estão em casa assistindo, né? Então eu tenho que dar uma disciplinada nessa área, ser mais objetivo, mais direto, para não enfadigar os irmãos do templo e presentear só os irmãos de casa que estão ali bem acomodados, né? Então a gente, a partir desses cultos agora, 2021 principalmente, começando por hoje, a gente vai ser mais fiel aos nossos horários, né? Para não enfadigar os irmãos que se fazem presentes. Então, irmãos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e 10 diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal,
de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, graças te damos pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Graças te damos por esse período de festas que tivemos. Muito obrigado, Deus, porque nós não nos esquecemos da pessoa mais importante do Natal, que é o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que veio a esse mundo, nasceu numa manjedoura, caminhou por essa terra, mostrou com a sua vida o que é amar ao próximo, o que é exemplo de humildade, de simplicidade. Ó Deus, o Senhor Jesus Cristo mostrou para os amigos e os inimigos, aqueles que o perseguiam, os seus adversários, opositores, como uma pessoa deve se comportar em qualquer situação, sempre perdoando as ofensas, perdoando aqueles que planejam e querem o nosso mal. Ele só não nasceu e veio a essa terra como morreu, mas ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelos irmãos que aqui se fazem presente, saíram das suas casas, crendo que o Senhor tem uma bênção toda especial para, ó Deus, falar e impetrar na vida deles. Te agradecemos pelos irmãos que estão nos assistindo, alguns em lugares muito longe, que estão ligados, atentos, que essa transmissão, ó Deus, seja constante, que não tenha quedas. Nós sabemos que com essa chuva que está caindo, com a temperatura como ela está, é muito difícil manter uma conexão sempre bem estável, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, das nossas vidas, e que o Senhor fale aos nossos corações. Eu creio, ó Deus, que esta palavra que aqui vamos pregar e vamos anunciar, que vem do teu coração para os nossos corações, é para nós olharmos para o nosso passado, darmos uma refletida o que está acontecendo no presente e projetarmos um futuro que o Senhor está, ó Deus, interessado em agir em nosso favor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para a vida de Jabes, ou Jabez, como alguns assim pronunciam, e extrair aplicações para as nossas vidas. Deus, quebra todos os grilhões, todas as artimanhas do diabo, a cegueira, ó Deus, tanto espiritual como, ó Deus, relacional. Nós estamos vivendo um período que as pessoas estão se isolando umas das outras, mas até mesmo de Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha renovar, em nome do Senhor Jesus, esta comunhão, ó Deus, essa chama, esse fogo no coração. Assim nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos. Irmãos, vocês já perceberam ou já viram que o elefante é um dos mamíferos mais grande ou maior que existe, né? E é uma coisa muito interessante que o elefante, apesar de ser robusto, diz que um elefante, o normal é ter de 4 a 7 toneladas. Sabe o que é isso, irmãos? É muito peso. E conta-se na história, diz que Angola teve um elefante que pesou 12 toneladas. Então você percebe que ele é um gigante. Só que quando você vai a um circo ver um elefante, antes da apresentação, vai chamar a atenção sua e chama de muitas pessoas que esse animal enorme
fica preso à sua pata ou uma corrente ou uma corda numa simples e pequena estaca. Se você der uma analisada, até algumas entrevistas, naquele povo mais asiático, que usa muito os elefantes, vocês vão perceber o que prende o elefante para ele fazer as suas lidas em algum lugar. É simplesmente uma simples corda e uma estaca. Mas como é que pode um animal desse tamanho, com essa força, não sei se os irmãos sabem, o elefante tem a força de arrastar um trator, de arrancar uma árvore com a raiz e tudo, pela força, pelo tamanho que ele tem. Mas uma corda e uma estaca são os elementos que fazem com que ele fique ali parado e não faz praticamente nada. E foram fazer algumas pesquisas sobre isso, irmãos, e descobriram que o seguinte: se você falar com um adestrador que adestra os animais selvagens, diz que quando o elefante nasce, logo que ele nasce, eles amarram uma corda na sua perna ou no seu pescoço e atam numa estaca bem firme, logo depois do seu nascimento. E diz que ele tenta de todas as maneiras se desprender. Ele luta de lá e daqui, tentando arrancar aquela estaca, mas como ele é muito pequenininho, ele não tem força para aquilo. Mas a tentativa ela é constante, diária. Mas diz que chega no momento que ele cansa. Ele percebe que ele não consegue se desprender e arrancar aquela estaca. Só que aquilo fica gravado na sua mente. Que coisa interessante, né, irmãos? É outra curiosidade. Apesar de ser um animal de 4 a 7 toneladas, o cérebro dele não tem mais do que 5 quilos. Que coisa interessante isso, né? E ele tenta de todas as maneiras e não consegue. Então fica gravado na mente dele: eu não consigo arrebentar essa corda, essa corrente e arrancar essa estaca. Só que ele começa a crescer, se alimentado. Ele fica adulto e não consegue, mesmo na sua idade adulta, tirar isso da cabeça e desconectar isso. Então, quando você vê um enorme elefante parado, com uma das suas patas presa e uma estaca, que até uma criança talvez arranque, e ele não se move, é porque ele foi treinado, condicionado, ele foi adestrado, ou amestrado, também tem essa palavra, para não sair dali, para ficar imóvel, por causa de uma estaca e de uma simples corda ou corrente. Irmãos, isso tem muito a nos ensinar, queridos, mas muito a nos ensinar. Quando eu li e escutei essa história, eu percebi que aí está o ponto-chave que tem travado muitos irmãos, crentes, pessoas capazes, pessoas talentosas, pessoas que são gigantes, mas que parece que algo no passado o adestrou ou castrou a pessoa e ela cresceu, mas aquele trauma, aquela experiência parece que dita as regras. E a pessoa não tem coragem de dar um passo à frente, não tem coragem de se lançar em coisa nova, não tem coragem de assumir novos cargos ou lideranças, porque na mente da pessoa ela ficou presa a alguma situação. Mais ou menos isso que acontece com muitas famílias. Alguns pais sem sabedoria, e às vezes nós caímos também nessa armadilha,
falamos palavras para os filhos que não deveríamos ter falado. Às vezes alguns pais, sem discernimento, dizem para os filhos: você é um jumento, você é um burro, você é uma anta, você é um ninguém. Mas a pessoa não está entendendo que ela está se ofendendo, porque se ele é, quem é que gerou? Quem é que gerou aquele ser? Eu estou falando para um filho, na verdade eu sou pior do que ele, porque fui gerado daquela mãe. Só que na cabeça da criança, na cabeça daquele menino, daquela menina, isso fica gravado. E a pessoa cresce, ela desenvolve, ela se capacita com vários cursos, é manifestado alguns talentos, alguns dons, mas a gente percebe que a pessoa está amarrada, presa. E é nítido enxergar o potencial. É como um elefante. Quem não enxerga o elefante, irmãos? Quem não enxerga o elefante? Ele é enorme, é grande, mas uma corda e uma simples estaca travam ele para fazer qualquer coisa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o texto que nós lemos, nós já trouxemos algumas informações sobre o autor, e Jabes ou Jabez. Então, por que é dito, uns leem Jabes ou Jabez? Porque no hebraico não há acento, irmãos. Então, por isso que quando vai passar para o português, o normal é não usar acento também, entendeu? É mais ou menos que nem a palavra, uns dizem Dário e outros Dario, né? A gente escuta muito isso, porque o mais correto seria Dario, né? Porque não tem acento. Dário já vai acento, você entende? Mas não é errado dizer no português. E esse Jabes que nós encontramos aqui, irmãos, ele tem todos os motivos, tem todo o cenário, todo o ambiente para ser uma pessoa travada, para aceitar que ele não seria ninguém na vida, aceitar que ele era um derrotado, um ninguém, porque o texto nos apresenta 3 pessoas, como eu disse para os irmãos há 2 semanas atrás: Jabes, a mãe e Deus. Para você tentar entender, eu vou falar algumas coisas que eu não falei semana passada. Se eu quisesse só ir na introdução, gastar 2, 3 horas aqui, tem palavra, tem assunto, tem muito, irmãos, tem muito. A Bíblia faz isso com a gente, e ela vai pegando, e às vezes uma palavra é o suficiente para se ficar falando o dia inteiro. Mas para você tentar entender, o texto diz que foi com dores que a mãe teve Jabes. Para você compreender, naquela época, irmãos, quando isso acontecia, nós não temos o que nós temos hoje, que você vai fazer o pré-natal e sabe se essa criança está preparada para dar à luz ou não, se ela está na posição certa. Naquela época não tinha isso, só na hora do parto que iria se perceber, e existia uma regra: tem que escolher a criança ou a mãe. Então escolhia-se a mãe, porque não sabia-se nem se a criança estava viva. Então, para tirar Jabes do ventre da mãe não foi uma coisa fácil. O texto não diz, mas se ela teve muitas dores fora do normal, que os outros filhos que ela teve algumas complicações na hora de dar à luz. Então alguns acreditam que Jabes, quando deu à luz, ele veio até meio deformado, irmãos. Tiveram que puxar ele à força, sem muita carícia. Então deve ter amassado um pouco a sua cabeça,
talvez até quebrado algum membro do corpo, machucado ele, porque é por isso que a mãe o coloca o nome de Jabes, porque ela sofreu e teve muitas dores. Acredita-se que ele, apesar de ter um nome, a aparência dele não era muito agradável também. Então ele tinha sobre ele muitas questões desfavorável. Esse é um vencedor, irmãos. Esse homem, pelos problemas que ele tem, nasce numa família que não era das melhores, de um jeito desagradável. Alguns acreditam que ele está morando na terra dos amalequitas, uma terra amaldiçoada. Então ele tem mais algo que não está a favor dele também. Temos aqui um gigante. Nós temos aqui a mãe dele. E aqui eu quero tratar de uma questão antes de nós partirmos para os pontos. Uma pessoa que não conseguiu superar as suas dores e os seus traumas. Todos nós, irmãos, todos, sem exceção, vamos passar por dias amargos e sentidores. Vamos passar por problemas físicos e emocionais. Agora toma muito cuidado para que você e eu, para que nós não venhamos carregar essas coisas para a vida inteira. Nós temos aqui uma mulher que teve um parto doloroso, mas que isso causou um trauma na sua alma e no seu coração, porque ela transfere as suas dores para o filho, a ponto de colocar o nome dele vinculado à desgraça que ela viveu. Agora presta atenção no texto. Aconteceu a dor? Aconteceu. O filho nasceu? Nasceu. Quem é que morreu? Ninguém. O texto não diz que por causa das dores sua mãe morreu. O texto não diz que por causa das dores Jabes morreu. Ninguém morreu. O que aconteceu foi um fato doloroso em alguém que Deus tinha um plano. Então, muito cuidado, meu irmão e minha irmã, para não arrastar questões na sua vida, porque você viveu um trauma doloroso e agora você vai tratar o fulano e Beltrano como seu inimigo número 1. Você está na minha lista negra, para você não tem perdão. Irmãos, maridos vão aprontar para esposas, esposas vão aprontar para maridos, filhos vão aprontar para os pais, amigos vão aprontar para amigos, e você vai viver traição dentro do seu trabalho, traição na família, você vai ver traição entre os irmãos, você vai ver coisas que vão arrepiar sua mente e seu coração e vão te dar calafrio. Agora, muito cuidado para não permitir que uma situação dolorosa contamine e você comece a carregar um trauma no seu coração. O texto não nos diz que ela pediu perdão para Jabes. É bem provável que não pediu, né? Que se pedisse, a Bíblia registraria isso, porque é uma das coisas que Deus tem mais prazer de registrar nas Escrituras. Bem provável que essa mãe morre com esse trauma. E nós encontramos no texto então Deus, aquele que muda a história das pessoas. Interessante que de Jabes Deus não muda o nome, irmãos. Muitos homens na Bíblia Deus mudou o nome, mas de Jabes não.
Por quê? Porque Deus está interessado de mudar a história dele. Deus está interessado em mudar o destino dele. Porque nem sempre, irmão, nome bonito é sinônimo de ser gente que vai ter grande sucesso. Eu conheço pessoas que têm o nome de Jesus e está desviado da igreja, está no mundo, está na macumbaria, está dançando nas boates, está fazendo tudo o que não deve fazer, e o nome dele é Jesus. Eu conheço pessoas que o nome de Gabriel, Miguel, Jair, sabe o que significa Jair? O iluminado de Deus, é a mesma palavra no grego para Jairo. E tem muito Jair aí, fazendo muita besteira. Então não é somente ter um nome que faz de você uma pessoa que se destaca. Deus então deixa o mesmo nome para que nós nos encontremos ou nos identifiquemos com Jabes. Porque quem não tem dias difíceis, irmãos, problemas? Todos nós chegamos nessa terra aqui, quando nascemos, já estamos marcados e destinados para o inferno. Vivemos num mundo de sofrimento, nós temos que entender isso. Por que muitos estão apavorados e outros estão tranquilos, mesmo em momento de pandemia, desse vírus, desse coronavírus? Por quê? Porque alguns entendem que a vida aqui nessa terra, ela não é um mar de rosas, irmãos. É passageira. E falo isso não como um pessimista, mas falo isso como um realista. E não vai parar por aí, irmãos. E nós temos que viver, nós temos que sorrir, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Porque a estatística agora é só quem morre infectado pelo coronavírus. Ninguém mais morre de infarto, de acidente, ninguém mais morre. E nós sabemos que isso é uma jogada e que as pessoas continuam perdendo a vida de outras formas, não dizendo ou querendo iludir os irmãos ou me iludir, achando que não há um perigo aí. Existe um perigo, mas não ao ponto de nos travar. E então Deus quer que nós olhemos para essa história e venhamos tirar algumas aplicações para nós, queridos, e perceber que Ele é um Deus que muda a história de qualquer pessoa. E aqui está um exemplo claro. Claro. Porque o texto é interessante, ele começa dizendo que foi Jabes o mais ilustre, e depois vai falando a história. Se nós lêssemos antes dessa frase, nós dizemos, pô, cara, esse aqui é a pessoa mais derrotada, mais desgraçada. Mas o texto vai dizendo, olha, ele foi o mais ilustre, mesmo tendo os seus problemas. E ele não transfere, como eu disse para os irmãos, o problema para o pai, que é completamente ausente no texto, para a mãe, que aparece como uma mulher amaldiçoando o filho. Ele não transfere isso para a sociedade, mas o texto diz para nós que ele busca, então, ele invoca a Deus. Irmãos, você já percebeu que essa oração de Jabes é uma oração que praticamente, irmãos, não tem nada de misterioso no texto? E alguns, às vezes, tentam esticar para lá, esticar para cá, tentar encontrar uma magia, algo místico, mas não tem nada, irmãos. É uma oração simples, fácil, objetiva e direta.
Só tem uma coisa aqui, ou algumas coisas que nós precisamos entender o que está acontecendo dentro ou nesta oração. A palavra que invocar, que está na nossa tradução, em algumas vão dizer orar, se você der uma procurada, uma vasculhada, você vai perceber que é uma ação, não é uma oração comum assim, irmãos. Tipo, você está tudo tranquilo e você faz aquela oração costumeira, hora do almoço, hora do café, hora de dormir, quando vai na casa de um irmão. Não, se você der uma pesquisada, analisada, essa oração tem a ver com uma atitude enérgica, uma ação com convicção, porque a palavra que invocar é clamar, é berrar por socorro. É alguém que chega diante de Deus e diz assim, mais ou menos nesse tonalidade: Senhor, ou é tudo ou é nada, Senhor. Ou o Senhor faz, ou eu estou perdido, porque tudo está contra mim, tudo se opõe a tudo que eu sonho. Então, quando ele vai para a presença de Deus, e aqui o povo pentecostal dá um glória a Deus, porque ele está berrando. Aqui o texto original é assim, irmão. Não tem nada desse negócio de oração muito tradicional. Não. Aqui é clamar, é proclamar, é emitir som alto. Se estava no mato, se estava no quarto dele, se estava no som, não sei. Mas o que ele fez foi isso. Ele se colocou diante de Deus num clamor que ele puxou do fundo da sua alma, irmão, do fundo do seu coração. E você sabe como é que é isso? É quando você está numa situação que diz assim: ou Deus faz ou eu estou perdido. Eu vou ser desonrado, desmoralizado, envergonhado, marcado como uma maldição para a vida inteira, porque parece que o inferno todo entrou em assembleia para me destruir. E é nesse espírito aqui que está Jabes. Então ele vai para a presença do Senhor, clamando o Senhor nesse espírito, porque ele não precisava dizer para Deus o que significava o nome dele. Eu já sabia. Ele sabia, Jabes sabia, que ele era um câncer ambulante, ou um leproso ambulante no meio do povo, porque o nome dele significava isso: aquele que gera a dor. E quem é que quer estar com a dor, irmãos? Ou quer ser amigo da dor? Ninguém, todo mundo quer fugir, ninguém quer. Olha, a gente recebe um telefonema de um irmão: eu estou mal. Ele diz: pai, a gente já fica até meio assim, vamos orar. Mas o texto diz que Deus é o mesmo Espírito de Jesus, né, irmão? É o mesmo. Deus e Cristo, quando esteve aqui na terra, ele ia atrás dos sofridos, dos aflitos. É aquilo que eu coloquei no começo do slide ali: o consolador dos aflitos. E Deus então atende esta oração. Então eu vou dar um título aqui, irmãos, e como eu quero ser fiel àquilo que eu falei para os irmãos, diante da igreja e do público que está me assistindo, né? Senão eu passo a ser um pastor fraudulento, né, irmãos? A hora que bater às 9 horas, e faltam isso 10 minutos aqui na igreja, eu paro a mensagem e nós continuaremos na próxima semana. Então nós vamos comendo devagar, né, irmãos? Vocês sabem que comer muito rápido
faz mal depois, né, irmão? Então os irmãos vão comendo devagar a mensagem, devagar, mas o primeiro ponto, se você entender, já você vai sair daqui já muito bem e muito bem preparado. Vamos dar então 3 pedidos simples que Deus concede. É isso que diz o texto. O texto encerra assim: e Deus lhe concedeu, Deus atendeu, Deus realizou aquilo que Jabes ou Jabez o pediu, o solicitou. Aquele clamor foi atendido. E isso é um ensinamento para nós, porque todo mundo quer que Deus atenda às suas orações. Presta atenção, meu amado irmão e minha amada irmã. Alguns caem numa armadilha que eles armam a arapuca para si mesmo. Eles estão interessados que Deus escute a sua oração. Presta atenção, Deus escuta todas as orações. Porque Ele não é surdo. Mas Deus seleciona qual a que Ele vai atender ou não. Então a nossa preocupação não é se Deus está escutando, está ouvindo a oração. É se a oração está agradando a Ele. E se estivermos agradando a Ele, Ele atende. Com muito prazer, com muita alegria. Mas se a nossa oração, queridos, é uma oração abominável a Ele, Ele escuta. Mas o que vai vir logo depois é chumbo grosso para o nosso lado. Por quê? Porque você está ofendendo a sua santidade. Por isso que Tiago diz: vocês não recebem porque vocês não pedem. Mas o problema é que quando vocês pedem mal. Pedem somente querendo para o seu próprio esbanjamento e soberba. E aí Deus já corta. Então, queridos, primeira pedido simples é o que Jabez vai fazer na arrancada da sua oração. Diz que no versículo 10 diz que ele invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomaras que me abençoes. Irmãos, Deus tem prazer, quer abençoar o seu povo. Presta atenção que Ele não faz uma oração coletiva, Ele faz uma oração que tem uma pessoa que Ele chama para si: me abençoe. Nós às vezes fizemos orações assim de modo geral: Senhor, abençoa o teu povo. Jabez disse: Senhor, eu preciso receber a tua bênção. Só que aqui é que vem um problema às vezes quando nós oramos. Se você der uma analisada e uma pesquisada, Jabez está dizendo o seguinte: Senhor, porque a palavra bênção aqui está relacionada à adoração, irmãos, a ajoelhar-se. A palavra adoração está aqui tratando sobre louvor. Ele diz que o que ele quer dizer é o seguinte: Senhor, que a tua bênção repouse sobre mim e que isso gere louvor, que isso gere adoração, que isso me torne mais teu do que da bênção. Aqui é que muda o negócio. E se você analisar, é isso que Deus
que nós fazemos, irmãos. Se você der uma lida na oração sacerdotal, o que diz a oração sacerdotal? Que o Senhor te abençoe e te guarde. É pessoal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, a Bíblia constantemente nos chama para que nós invoquemos isso. O próprio Deus disse para Abraão: se tu uma bênção. Tu tem que ser a bênção. O que Deus estava dizendo a Abraão? Tu tem que glorificar o meu nome. Aonde você for, tu tem que fazer a diferença. E você vai perceber que em todo lugar que Abraão colocava a planta do pé, ele levantava o que, irmãos? Um altar. Pode procurar a tua Bíblia. Todo lugar que Abraão chegava, não interessa se era terra estrangeira, se era terra que adorava o diabo, e diz que ele levantava um altar e adorava a Deus, mostrando para todos que sobre ele tinha algo diferente. E irmãos, é isso que primeiramente Jabes ou Jabes quer de Deus. Que a sua vida, que o seu andar transforme-se em adoração, em louvor para Deus. Meu amado irmão e minha amada irmã, abra sua Bíblia no Salmo, abre aí a sua Bíblia no Salmo 67. Olha a oração do salmista, o verso 1. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Olha o verso agora 6 e 7. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Olha só, o pedido dele é que ele seja abençoado, para que todos olhem para ele ou para o seu povo e gere temor e gere reverência. Para quem? Para Deus. Meu amado irmão, não sei se você sabe disso, o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor já tem disponível sobre ela a bênção do Senhor. Eu vou ler, e só você me acompanhe na sua Bíblia, não vou esperar você abrir, em Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, a bênção de Deus está disponível. Está disponível. Está sobre a igreja.
Agora, algo disponível não significa que automaticamente está atuante. Muito cuidado com isso. Você pode ter um remédio disponível, está à sua disposição, mas você precisa tomar para ele fazer efeito, né? E aí eu vou entender porque muitos irmãos, muitas das vezes, estão na igreja, estão sobre a bênção, mas não são abençoados. E eu falo aqui, irmãos, não só material, porque o texto vai tratar sobre isso. Não adianta, irmãos. Alguns vão dizer assim, mas aqui, ó, a teologia da libertação, a teologia da prosperidade, meu irmão, é uma heresia alguém ler esse texto e não compreender que Jabes também inclui a bênção material, porque quando ele diz, me abençoe e alargues as fronteiras, se você procurar no original, aqui é território, irmãos, é terra, é região. Mas por que ele pede isso? Aqui que você vai entender a questão. Por que ele pede isso, irmãos? Eu falei semana passada que Flávio Josefo, historiador, pesquisou os seus escritos históricos e diz que Jabes era um bastardo. Se ele era um bastardo, ele não tinha direito na divisão das terras. Jabes não receberia nada dos seus familiares, da sua descendência. Então, diz Flávio Josefo que ele, entendendo isso, diz: eu pedi os meus direitos para o juiz de Israel, não tem como, vou fazer o quê? Orar, invocar, pedir. Conta-se que Jabes recebeu mais que todos os seus irmãos de terra. Deus concedeu esse pedido. Você pode querer aplicar isso, pode aplicar. Eu quero que Deus expande a minha mente, meus dons, pode aplicar. Mas o texto está tratando também de questões materiais. Então não é pecado, irmão, que você peça para Deus: Deus, multiplica as minhas finanças, me coloca num lugar onde eu posso abençoar o teu reino, onde eu posso ser instrumento para ajudar a tua obra. Ele não teve nenhum constrangimento dentro daquilo que ele estava vivendo, e diz que Deus o atendeu porque ele seria injustiçado, e Deus não se agrada da injustiça, irmão. E ele foi ousado. Ele diz: eu quero que o Senhor, o meu cercado vai se alongando. Então, meu querido e meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero encerrar com esse versículo. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 10 e o versículo 22. Eu pedi para os irmãos que estão aqui no templo ficar de pé. Provérbios capítulo 10 e o versículo 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. É isso que Jabes queria, é isso que Jabes queria. De desgosto ele já estava cheio, de desgraça ele já estava marcado, mas ele queria a bênção do Senhor. E você, meu amado irmão e minha amada irmã, pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me abençoa, multiplica,
derrame sobre a minha vida as mais ricas bênçãos que o Senhor tem. Agora, irmão e minha amada irmã, tem que gerar louvor, adoração, exaltação para o Senhor, não para você e não para mim. É bem provável, irmãos, que Jabes conseguiu até casamento por aí, porque quando o cara é abençoado, irmão, até bonito ele fica, né? Glória a Deus por isso, né? Então a gente tem que pedir a bênção, porque, né, tem jeito para aqueles que estão meio deformados também pela natureza e pela situação. Jabes foi em todas as áreas abençoado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por essa noite maravilhosa. Graças pelos irmãos que aqui estão. Graças, ó Deus, para a tua igreja que nos assiste. Graças, ó Deus, porque o Senhor tem preparado para todos nós bênçãos infinitas, bênçãos celestiais, bênçãos espirituais, bênçãos materiais. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada irmão que está nos assistindo nesse momento, ó Deus, receba do Senhor. É como disse o sábio que escreveu Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece, e nós queremos ser enriquecidos pelo Senhor, mas que isso venha gerar, ó Deus, louvor e glória para o teu nome, que nós não venhamos transformar as bênçãos do Senhor em maldição para nós mesmos, que a tua bênção nos torne mais fiéis, mais apegados, mais humildes, mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. E eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que repouse sobre o teu povo, sobre a tua igreja, tudo aquilo que o Senhor está e já preparou para cada um individualmente. Aleluia, Senhor, glórias a Ti. Muito obrigado por estar disponível para todos nós. Basta nós pedirmos com muita humildade e com o coração contrito na Tua presença. Que o amor do Pai, graça manifestada do Filho ou no Filho, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Chamar o louvor aqui, irmãos, para encerrar esse momento gracioso de culto. Então nós estamos nesse período aí de recesso, né, irmãos, nossos trabalhos. Teremos o nosso culto domingo que vem novamente. Teremos mais uma semana de festividade e que os irmãos continuem em oração. Nós temos o grupo de oração da SAF, né, da Federação da SAF, aqui no Rio Grande do Sul, sempre das 6 às 18h30. Os irmãos podem acessar e participar, homens e mulheres. O número sempre é maior de mulheres. E eu fui convidado para o dia 4, né, trazer uma palavra, uma segunda-feira, 4 de fevereiro, para as irmãs. Graças a Deus que é um espaço, um período longo, né, irmãos? De 5 a 7 minutos. Eu vou só ler o texto e fazer a oração. E já é o suficiente, né? O que vier depois, às vezes pode ser da carne, né, irmão? Mas eu vou estar com as irmãs ali, convidado pela nossa presidente, né? Da SAF aqui do Rio Grande do Sul. E que Deus abençoe os irmãos, abençoe suas famílias, que tenhamos uma semana na paz do Senhor. Então os irmãos vão cantar e com a canção nós vamos encerrando o nosso momento.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir